Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Roberto Calif, sou professor de desenvolvimento de sistema. Na aula de hoje, no curso de PHP, nós vamos para a 19ª aula, e a aula de funções. Então, vamos aproveitar esse curso de PHP 8, que já está começando a ficar um pouco no final, e vamos estar iniciando a aula de funções. Ela vai ser uma aula um pouquinho mais extensa, então a gente vai tentar dividi-las por partes, tá? Num único vídeo, mas vamos tentar dissecar. Então, vou dar um clique aqui no meu ícone do Champ, que é o meu painel de controle, e eu vou estar dando um start aqui no Apache para transformar meu notebook num servidor web. Já vou carregar aqui o meu editor de códigos, que é o Sublime Text. Vou dar um clique aqui no arquivo e vou escolher aqui, ó, New File, novo arquivo. Na parte inferior está escrito Plain Text. Vou puxar aqui a setinha e quero que o meu editor de códigos comece a interpretar a linguagem PHP. Vou usar os delimitadores, que é o sinal de menor, ponto de interrogação PHP, bater dois enters, colocar o ponto de interrogação sinal de maior, pronto, já coloquei meus delimitadores. Agora eu vou começar a codar com você. Eu vou criar com vocês agora, vou criar aqui algumas variáveis para a gente estar mexendo aqui direitinho. Então eu vou colocar da seguinte forma, vou colocar aqui o símbolo de dólar, vou colocar a letra N, que representa um número, tá? Vou colocar elas aqui numa posição 0 e vou acrescentar, vou atribuir para ela um valor. Então, estou criando, na verdade, um vetor, né? É assim que a gente cria um vetor. Então, eu coloquei o valor 3 ponto e vírgula. E agora, eu vou aproveitar aqui para não ficar escrevendo toda hora, vou mandar copiar aqui, e eu só vou trocando aqui a posição e os valores. Então, na posição 1, eu estou colocando o valor 5, né? Bacaninha, já vou fazer aqui, vou colocando aqui, vou dar um Ctrl V, vou trocar aqui para a posição 3, o meu valor vai se tornar 8, e o último que eu vou acrescentar aqui, na posição 4, trocar aqui na posição 4, e eu vou colocar o valor 2. Pronto, criou meus vetores. Tá. Agora, já com os vetores criados, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha primeira passagem aqui rapidinho, montando já as estruturas de vetores para vocês conhecerem. Vou montar algumas, tá? Eu vou colocar aqui o sinal de aspas duplas, vou colocar uma tag de título, né? Na verdade, uma de subtítulo, uma H3, ela cabe muito bem aqui. Já fechar ela para não ter nenhum errinho no final relacionado à tag, colocar ponto e vírgula para fechar. E o que eu vou escrever aqui? Então, eu vou colocar aqui, mostrar o que eu vou mostrar? Um valor valor, são o valor do vetor. Pronto. Do vetor, ponto final. Certo? Vou colocar aqui um comentário de uma linha. O que eu estou fazendo aqui, na verdade? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar o que? Um valor do vetor. Eu vou escolher um vetor que eu quero que ele seja exibido. Então, como que eu vou fazer isso? Vou colocar o comando echo. Coloquei o comando echo aqui. Vou tirar essas aspas porque eu vou colocar direto a variável. Então eu quero, por exemplo, pegar o vetor, ele que está na posição, deixa eu pegar aqui na posição 2, tá? E simplesinho assim. E na linha de baixo eu só quero que ele coloque uma linha horizontal. Vou colocar aqui uma linha horizontal, aspas duplas, ponto e vírgula, e vou colocar aqui uma tag de linha horizontal. Simples assim. Tá? Então, o que ele está fazendo nesse instante aqui? Ele vai exibir o número que está na posição 2. E se você for dar uma olhada aqui em cima, quem realmente está na posição 2, deixa eu só trocar aqui, que eu coloquei umas posições aqui erradas. Aqui é 2 e aqui é 3. Pronto, agora sim. Na posição 2, ele vai pegar o valor 8. Então, ele vai mostrar para mim o valor 8. Simples assim. Vou agora para o segundo bloco e vou montar aqui outras situações. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui esse eco. Vou pegar essas duas linhas, porque depois eu vou editar elas aqui. Vou dar um Ctrl V. Então, o que eu quero nessa segunda passagem do vetor? Eu quero fazer? Eu quero que ele mostre todos os valores
valores, todos os valores do vetor. Simples assim. Tá? Colocar ele aqui bacana. Tá? Então, esse é o objetivo. Então, o objetivo é o quê? Né? O objetivo é o que está escrito lá em cima. Tá? Colocar o quê? Mostrar todos os valores do vetor. Simples assim. Então, como que eu faço para mostrar todos os valores do vetor? Então, eu posso colocar, por exemplo, um print R, certo? E lá dentro da minha expressão, eu vou colocar que eu quero que ele pegue o símbolo de dólar N. Então, ele vai pegar tudo que eu tenho, todos os meus vetores de N, tá? De todas as posições. E já vou aproveitar aqui também, já vou pegar aqui rapidinho, tá? Já vou pegar aqui rapidinho. Eu vou aproveitar aqui e colocar uma linha, colocar aqui uma linha horizontal. E aqui também tem que colocar um ponto e vírgula, senão vai me dar problema. Então já fiz a segunda passagem. Então no primeiro eu quero mostrar só uma posição do vetor e na segunda eu quero mostrar todos os vetores. Agora eu quero fazer o seguinte, tá? Vamos copiar essas duas linhas aqui para a gente dar adiantada. O que eu vou fazer nessa terceira passagem? Eu quero aqui adicionar, então vamos arrumar aqui. Quero adicionar. O que eu quero adicionar aqui? Quero adicionar um valor no vetor. Aqui, delete, um valor, não delete aqui, um valor no vetor. Simples assim. Eu vou pegar esse comentário aqui que eu estou adicionando um valor no vetor. Então, eu só pegar aqui para facilitar, para ser mais rápido. Ctrl C, tá no mesmo sentido, né? Eu vou dar um Ctrl V. Pronto, rápido. E agora eu vou montar essa terceira passagem. Como é que eu vou adicionar um valor no vetor? Então eu vou colocar aqui um vetor novamente, o vetor N, colocar ele aqui. Ele está vazio nesse momento e eu estou querendo aqui acrescentar o valor 7. Estou acrescentando. Então quando eu coloco a variável N, quando eu coloco ali no vetor, assim, lá na chave deles, né? Na verdade, na chave deles, que está vazio, e eu atribuo esse valor, o que está acontecendo? Se eu chamar, por exemplo, aqui um print R, vou pegar aqui essa parte inteira aqui vai me servir. Então, está escrevendo, o Ctrl C, já vou dar aqui o Ctrl V. Então, eu estou acrescentando que está entrando um novo valor. E aí eu já estou pulando de linha. Simples assim com o print R. Tá? Agora, vamos lá. A minha última passagem, o que eu vou fazer? Vou aproveitar de novo esse mini cabeçalho aqui já para fazer a minha quarta passagem. Não é a última, mas a quarta passagem aqui dessa primeira parte. Então, quero fazer o quê? O que eu quero escrever? Vou trocar. Vou fazer assim, dar um delete aqui para facilitar. Eu vou colocar o seguinte: eu quero um vetor. Eu quero um vetor usando intervalos. É isso aí. Eu quero estar utilizando um vetor usando intervalos. Então, como é que vai fazer isso aqui? Intervalos. Eu já vou copiar essa parte aqui. Vetor utilizando intervalos. Esse é o nosso comentário aqui. Então, já dá um Ctrl V. Pronto. O vetor usando intervalos. Legal. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou criar aqui uma variável R, certo? Recebe um range, que é uma palavra de intervalo, então ele vai receber aqui um range, peguei um range, só que o que eu vou fazer aqui nesse range? Ele vai começar aqui em 5, certo? Ele vai ter aqui o número 20, então ele vai de 5 a 20, só que eu quero que ele faça essa contagem de 5 em 5. Pronto, eu quero que ele faça essa contagem de 5 em 5 e colocar um ponto e vírgula aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou aproveitar e já mandar dar um print R para que ele, um print R aqui para mim, na variável R, troca a variável N por R aqui, senão vai dar problema. E ele vai pular de linha. Simples assim, tá?
Então, essa primeira passagem aqui eu fiz, ficou bacana, ficou legal. Agora eu vou para uma segunda passagem aqui. Então, nessa segunda passagem, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou colocar um novo título aqui com um comentário. Então, vamos pegar aqui e vamos montar. Então, Ctrl C, e aqui pulo, então Ctrl V. Deixa eu usar aqui a barra de rolagem para a gente ter mais espaço para a gente digitar aqui. Então, o vetor usando o intervalo foi o anterior. Esse agora que eu vou fazer é o que? Utilizando o for each. Então, você vê aqui que ele vai estar utilizando o for each. Então, utilizando o for each. Vamos continuar aqui a nossa saga. Pronto. Então, vamos arrumar aqui. Então, utilizando for each. O que eu vou fazer? Vou copiar essa parte aqui inteira. Vou dar um Ctrl C. Então, ele vai ser aqui, substituir esse comentário aqui bacana. O que eu vou fazer na sequência já? Agora eu vou criar o for each. Então, vou criar aquela estrutura for each. Aqui, ó, já vou pegar essa estruturinha já pronta, for each. Ele pede para eu colocar a variável, minha última variável que a gente utilizou, a do range, foi o R, tá? As, eu vou trocar o quem aqui por valor, eu quero ver os valores, tá? Só isso só, tá? Só por enquanto, só esses dois valores. Coloquei aqui. E na parte de código, o que eu quero que ele mostre? Eu quero que ele mostre um eco. Nesse eco aqui, eu quero que ele coloque para mim aqui, só que sem as duplas, porque eu vou colocar uma variável de nome sim. Então, eu vou colocar aqui a variável, vou pegar o valor, que é o meu item aqui do meu for each, pegar aqui o valor, peguei aqui um valor bacana e vou mandar concatenando da seguinte forma. Então, vou dar um espaço, pontinho que é para concatenar, para juntar com uma string. Então, eu vou colocar aqui uma vírgula, um espaço, para ele colocar os números, para não ficar grudadinho, com vírgula e seu espaçamento. Pronto. Aqui eu dei uma acertada aqui. Pronto, agora ficou legal. E aí, ponto e vírgula certinho. Ele fechou aqui o laço. Fora do laço, eu vou pedir para ele criar um eco, para ele colocar uma linha horizontal. Só isso. Só. Então, vou colocar aqui, ponto e vírgula, colocar aqui uma linha horizontal, um HR. Isso mesmo, só colocar um HR aqui já fica tudo certinho. Pronto, resolvido. Vamos para agora um segundo, outro bloco. Para a gente entender aí. Dessa vez eu vou fazer o quê? As chaves personalizadas. Então, vou pegar isso aqui tudo, esse cabeçalho, e vou copiar ele aqui para cá. A estruturinha já está montada, eu só troco as informações. Então, aqui eu troco a primeira informação, deleto, e aqui eu vou trocar aqui para escrever chave personalizadas. Então, aqui vai entrar a minha chave personalizadas. Chaves personalizadas, pronto. E eu vou copiar esse textinho aqui, tá? Só para ter ele aqui no comentário, pronto. E agora eu vou montar aqui da seguinte forma: vou criar uma variável chamada CP, que é a sigla de chave personalizada. Poderia colocar qualquer variável que eu quisesse, porque eu estou criando aqui um array. Então, nesse array aqui, simples, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um ponto e vírgula. Eu quero que contenha desse array. Então, vou colocar aqui algumas informações. Então, vou colocar aqui número 1, vou colocar igual, sinalzinho de maior. Eu estou postando que nessa posição aqui que eu estou colocando, vai entrar a letra A. Simples assim. Vou dar colocar vírgula e espaço. Certo? Aproveitando, vou pegar esse escrito certo. Aí ficando mais rápido. Vou ver. Aí vou fazer Ctrl V e outro Ctrl V. E aí vai dar certo. Então eu vou trocar aqui as letrinhas e as posições. Eu tenho aqui na posição 1, na posição. Eu não vou colocar bem assim, igualzinho. Vou colocar aqui posição 3. Vou ficar inventando posições. Então, 5, só para vocês perceberem que ele também obedece. Precisa ser sequencialmente dizendo aqui. Tá? Aqui onde está o A vai se tornar o B. E aqui tá, o outro A vai ser o C, e aqui o outro A vai ser o D. Simples assim. Tá? Já arrumei, só quero tirar aqui
essa vírgula no final que não tá ficando sem sentido, né? Aqui eu vou colocar mais um item para ir no D. Certo? Vou dar aqui o meu amigo printr, né? Então vamos lá aqui, eu vou usar o printr e vou no printr aqui, eu vou pedir para ele pegar essa variável CP, que é a minha chave personalizada. E eu já vou aproveitar aqui e dar um eco, e eu quero que ele coloque aqui para mim aquelas linhas, aquelas tags de linhas horizontais. Beleza? Bacana. Vamos agora para uma outra passagem. Eu quero adicionar um valor no vetor. Então, como é que eu faço isso? Então, deixa eu só copiar essa nomenclatura. Vou copiar essa nomenclatura aqui só para a gente aproveitar. Então, aqui, chave personalizadas. E agora aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar para ele adicionar. Então, vamos lá. Vai ficar assim, adicionar. O que eu quero adicionar? Um valor no vetor. Uma outra forma aqui para vocês saberem. Vou copiar isso aqui, vou colocar aqui meu comentáriozinho para saber o que eu realmente estou fazendo. Vou dar o Ctrl V, perfeito. Aí eu vou pegar, fazer o seguinte, nessa variável CP, eu vou acrescentar aqui ele vazio. Então eu vou colocar a posição dele vazio. Não defini uma posição aqui no meu vetor. Então eu vou colocar igual e vou colocar em aspas duplas que vai entrar a letra E. Pronto. Então eu tinha as letras lá no meu array da minha variável CP, que é a chave personalizada, eu tinha a letra A, B, C e D. E agora estou acrescentando a letra E, certo? Feito isso, eu vou pegar aqui já essa estrutura que está pronta, que vai me ajudar. Eu quero que ele printa para mim todo o meu vetor, meu CP, e depois, ao término, coloca para mim uma linha horizontal. Perfeito. Vamos para a última passagem aqui nessa segunda rodada. O que eu vou fazer? Vou copiar tudo isso aqui. Eu posso estar utilizando aqui, ó. Vou pegar aqui tudinho isso aqui que eu fiz e vamos acrescentar aqui nessa outra rodada. Aqui eu não quero adicionar um vetor, eu quero excluir um vetor. Vou colocar aqui que eu quero excluir, ou excluindo, né? Seria melhor aqui, né? A frase, excluindo um valor no vetor. Simples assim. Eu vou pegar aqui só essa palavrinha, a frase está com o mesmo sentido. Então, dou um Ctrl C e eu vou pegar aqui e dar um Ctrl V. Pronto. Agora, o que eu vou fazer aqui? Qual o vetor que eu quero estar excluindo? Então, antes disso, eu vou ter que fazer da seguinte forma. Eu vou utilizar um comando chamado unset. Unset. Pronto. Usei aqui o unset. E dentro do unset, eu vou pegar aqui o meu vetor, cortar ele aqui e colocar onde está escrito aqui var, onde está me mostrando a estrutura de como construir um unset. E no unset eu vou pegar, por exemplo, aqui vou colocar o da posição 7. Lembrando que o da posição 7 lá em cima é a letra D, tá? Só para confirmar isso com vocês. E agora eu vou tirar essa atribuição de valor, só vou aproveitar o ponto e vírgula para fechar essa linha, tá? E aí eu vou pegar o que eu necessito daqui, mostrar o PDR, como é que ficou essa lista de vetor, e logo em seguida ele pulando para mim, colocando uma linha horizontal, tá? Essa aqui basicamente aqui foi a nossa segunda rodada. Vamos para a nossa terceira rodada aqui. Como é que eu vou fazer? Na terceira rodada, para a gente finalizar, eu falei que eu quero fazer vários formatos aqui de vetores para tirar todo tipo de dúvida. Aqui é uma aula que normalmente o aluno tem um pouquinho de dúvida como funciona, porque logo em seguida vem a outra aula que é de matriz. Lembrando que eu estou na 19ª aula, que é a aula de vetores. Então, vamos continuar aqui nossa saga. Agora eu vou fazer a chave associativa. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui essa estrutura aqui, já vou aproveitar, vou dar um Ctrl V, e como que eu vou montar uma chave associativa. Então, vou apagar aqui. Então, ela é uma chave associativa. Pronto. A chave associativa. Vou colocar no plural para ficar melhor aqui. Chaves associativas. Então, vou copiar essa parte aqui e eu vou colar ela aqui embaixo. Beleza?
Ctrl V, ótimo. Pronto, eu já estou com meu cabeçalhozinho já montado. O que eu vou fazer nessa chave associativa? Primeiro eu vou criar uma variável chamada pessoas. E nessas variáveis de pessoas, eu vou transformar ela aqui num array. Então vou colocar ela aqui no simplesinho no array. Pronto. Coloquei ela num arrayzinho simples, bacana. Vou colocar um ponto e vírgula que eu não posso esquecer. Eu vou abrir esse array aqui, fazendo de um jeito que a gente possa escrever dentro dele de uma maneira legal, tá? Então, nesse array aqui, deixa eu dar um tab para ficar bonitinho. Vou colocar aqui aspas duplas. Eu vou criar uma categoria chamada aqui nome, que ela vai estar recebendo, então ela está recebendo o nome de uma pessoa. No caso aqui, o nome da Lara, para quem não sabe, é minha filha, tá? Então, eu vou colocar aqui uma vírgula, um espaçozinho e vou bater Enter. Veja que ele já ficou bem indentado. O que eu vou fazer? Jogar aspas duplas e vou escrever a palavra idade. Também eu vou estar fazendo uma atribuição da idade que ela vai fazer de 10 anos. Como é numérico, então não vou precisar dessa aspas simples nem duplas. Então, vou colocar só 10. Vou colocar vírgula, dar um espacinho e bater Enter. Outra categoria que eu posso colocar aqui dentro desse array, eu posso colocar peso. Eu vou colocar o peso com P maiúsculo, né? Peso. Pronto. E vou atribuir, fazer o seguinte, vou colocar aqui o igual e vou colocar o sinalzinho de maior. Tá? E vou colocar aqui, vamos supor que ela tenha 57 quilos, ponto 800 gramas. Ótimo. Pronto, terminei aqui meu arrayzinho de pessoas. Então ele está levando o nome da pessoa, que é Lara, a idade da Lara, que é 10, e o peso da Lara, 57 kg e 800 gramas. Ótimo. Agora o que eu vou fazer? Vou aproveitar aqui, já coloco um print R, e vou colocar print R, e vou colocar aqui dentro desse print R a variável que está carregando minha lista, que é pessoas. Pessoas. Pronto. Ele está carregando o pessoas. Ótimo. Vou falar para ele dar um eco e ele pular uma linha para mim aqui rapidinho. Então, pular linha não, quero que ele coloque uma linha horizontal, melhor dizendo. Pronto. Agora eu vou para uma outra estrutura, ainda aproveitando esse conceito de pessoas, tá? O que eu quero fazer? Deixa eu pegar aqui uma nomenclatura. Vou pegar esse cabeçalhozinho, que vai ser interessante. Jogar ele aqui embaixo. Ctrl V. Certo? Esse aqui eu vou apagar, porque eu escrevi no H3, eu já vou reaproveitá-lo. E aqui onde está escrito chave associativa, eu quero que faça o quê? Eu quero estar adicionando, o que eu estou querendo adicionar? Adicionando um dado no vetor. Como pessoas são dados que eu tenho relacionados aí a pessoa, então como que eu faço para adicionar dados dentro desse meu vetor aí de pessoas, tá? Então, vou pegar isso aqui, colocar para cá, é o Ctrl V, ótimo. Beleza, agora aqui que eu vou começar a montar. Então eu vou criar aqui, chamar pessoas, que é a minha variável. Então, pessoas, que é minha variável. Só que eu estou querendo colocar mais um dado em cima dela. Então, se eu quero colocar mais um dado, não posso deixar ele vazio. Então, aqui dentro eu vou colocar aspas duplas e vou colocar estudante. Então, será que a Lara, ela é estudante? Então, eu vou colocar aqui que ele está recebendo a variável booleana de true, que é verdadeiro. E vou colocar ponto e vírgula. Logo aqui na sequência, eu vou chamar o quê? Vou pegar esse print R e eu vou colocar o meu HR. Vou aproveitar aqui que eu estou com a mesma variável, então já vou copiar aqui ela e eu vou para a minha última e definitiva rodada. Deixa eu só usar um pouquinho a minha barra de rolagem para mim estar finalizando, que eu vou fazer um for each disso. Então, deixa eu pegar esse começo, dar um Ctrl C, e agora eu vou dar um Ctrl V. Aqui eu vou apagar, basicamente que vai entrar as informações que eu colocar no meu subtítulo. Vou apagar daqui para cá. Ótimo, beleza. O que eu quero fazer? Vou colocar utilizando o que eu quero utilizar? O for each. Como é que eu faço isso também no for each? Usando vetores no for each. Então eu vou fazer da seguinte forma. Deixa eu só pegar, copiar essa mensagem, facilitar aqui a vida, dar um Ctrl C, dar um Ctrl V. Beleza? Bater e vamos armar essa estrutura. Então eu vou pegar a estrutura aqui do for each.
pegar a estrutura aqui do meu for each, e eu vou colocar aqui, ele pede para me colocar a estrutura aqui dentro aqui da minha condição, a minha variável, no caso aqui, a única variável que estou usando é o de pessoas, tá? Pessoas, aí eu vou colocar aqui qual eu quero, posso atribuir o campo que eu quero que ele exiba os dados desse campo e também eu quero que ele exiba o valor dele. Agora sim, estou pegando todos os 3 parâmetros que eu não tinha pegado anteriormente. E agora aqui onde está code, eu vou colocar o código. Então eu vou colocar um eco. Desse eco eu vou colocar uma frase. Então eu vou colocar assim, ó, o espaço campo. Aí eu vou colocar dois pontos, um espaço. Vou colocar aqui uma variável chamada campo, que é o que eu estou usando, né? Que o campo ele é o item, né, do pessoas, então vou pegar aqui o campo e agora eu vou fazer o seguinte, esse item aqui, eu vou dar agora um espaço aqui, vou colocar valor, espera aí, eu tenho que pegar essa aspa e jogar ela para cá, senão ele vai me dar um errinho aqui, ó. Então, jogo para cá, beleza, o valor é dois pontos, vou dar um espacinho, e agora eu vou colocar aqui a variável valor, eu quero que ele me mostre o valor. Pronto. Quero que ele me mostre aqui o valor, tudo bonitinho. Aqui tá bacana. Legal. Quero que ele me mostre aqui o valor. Dá um espaço e ponto final. Só para ele entender que é um ponto final. Fechei minhas chaves aqui, tá bacaninha. Então deixa eu ver aqui se nessa última passagem, se eu deixei de colocar um ponto e vírgula aí no final, ficou tudo bacana. Agora a gente está na hora de a gente salvar todas as informações de vetores que eu fiz. Então, eu vou fazer da seguinte, tá? Vou fazer da seguinte forma. Então, eu vou pegar e dar um clique aqui no menu File, que é arquivo, vou pegar a opção Save, vou pegar meu descolocar o save, tá? Meu descolocar, minha unidade de armazenamento de dados, que está rotulada com Windows. Já está aparecendo minhas pastas raízes, eu vou descer aqui rapidinho e eu vou pegar a pasta raiz champ, vou pegar a subpasta htdocs. Vamos lá pegar a pasta htdocs, achei htdocs, pegamos e vamos pegar a subpasta do subpasta php8, que é a pasta do projeto. Vou dar o nome dele de vetores. Não vou precisar colocar ponto .php porque ele já está no tipo PHP. Vou mandar salvar, pronto, já salvou, ficou bacana. Agora eu vou começar a testar essa situação aí. Como que eu vou fazer? Primeiro eu vou dar uma checada aqui no champ, tá ligado, tá bacana, tá legal. Vou abrir meu navegador do Google Chrome, vou maximizar aqui a tela. Na URL dela vou colocar localhost barra php 8 barrinha e vou colocar vetores.php e vou bater o enter. Pronto. Veja que ele está mostrando aqui a página para mim direitinho. No primeiro que era mostrar um valor, então ele mostrou o 8, que estava na posição 2. Mostrar todos os valores do vetor. Então aqui ele criou um array, na posição 0 tem 3. Na posição 1 eu tenho 5, na posição 2 eu tenho 8, que é justamente esse 8 que está sendo exibido em cima, e na posição 3 eu tenho 2. Adicionar um valor. Então, qual foi o valor adicionado? Foi o valor 7. Então, ele está na posição 4. Então, seguindo a explicação, o vetor usando intervalos. Então, tem um vetor que começou inicialmente na posição 0 com o valor 5, então ele está com 0,5. Então, ele está acrescentando de 10 de 5 em 5. Na posição 5 é 10, na posição 2 é 15, na posição 3 é 20. Então, só relembrando que ele começou em 5, finalizou em 20, mas ele está fazendo esse intervalo de 5 em 5. Tá? Você consegue ver ele melhor, mais limpo aqui no for each, tá? Mostrando cada um dos valores. Então, eu tenho aqui 5, o 10, o 15 e o 20. Na chave personalizada, eu tenho uma lista array. Na posição 1, eu tenho o A. Na posição 3, eu tenho o B. Na posição 5, eu tenho o C. E na posição 7, na posição aqui 7, eu tenho o D.
E quando eu quero adicionar um valor no vetor? Então, na minha lista que terminava até a letra D, né? Então, eu tenho aqui na posição 1, A, na posição 3, B, na posição 5, C, na posição 7, que foi minha última, era D. Então, eu acrescentei mais um valor. Ele já automaticamente pegou a posição 8, que é a posição subsequente, e colocou a letra E, excluindo um valor. Então, aqui na minha lista de array, o que eu fiz? Eu falei para ele estar excluindo aqui o valor 7. Então, o valor 7 que eu tinha aqui em cima, que era D, você vai observar que eu não tenho aqui o D. Eu tenho a letra A no 1, eu tenho a letra B no 3, a letra C no 5 e a letra E no 8. Então, não tenho mais a letra 7. Chaves associativas. Então, nas chaves associativas, eu coloquei o nome Lara, idade, 10 anos, peso, 57,8 kg. Então, eu estou associando um campo com o seu dado, adicionando um dado no vetor. Então, eu tenho aqui o nome Lara, idade, 10, peso, 57,8 kg, é estudante, ele com o valor 1, que o valor 1 é o valor true, é o valor booleano. E para fechar aqui, rapidamente, utilizando for each, no campo nome, ele apresenta o valor Lara. No campo idade, ele apresenta o valor 10. No campo peso, ele apresenta 57,8 kg. No campo estudante, ele mostra o valor 1, que é 1, representa verdadeiro. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês que estão assistindo esse vídeo da 19ª aula, que é a aula de vetores, vocês tenham gostado. Espero também que meus alunos do curso de desenvolvimento de sistema também tenham gostado. E eu vou finalizando por aqui. Povo de Sucupira, não me deixe só e deixe aquele like.